Efésios capítulo 5, do versículo 21 ao 25, diz assim: Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Hoje nós vamos falar sobre o tema quem manda nessa jossa. Quem manda nessa jossa? E para dissipar qualquer dúvida, vou logo dizendo que quem manda nessa jossa é Cristo. Amém? Muito bem. Mas ao que me refiro com jossa? Vamos ver a definição da palavra jossa segundo o dicionário português. Jossa, coisa ruim ou mal feita, ou que é complicada demais. Chama jossa. Qualquer coisa que não se possa definir precisamente. Qualquer objeto cujo nome não ocorre, ou simplesmente coisa. Coisa. O que manda nessa jossa? O que manda nessa coisa? Essa coisa ruim, mal feita, complicada, que não dá para definir direito. E hoje, no seu encontro dos casais, eu estou falando, é claro, sobre o casamento. E é justamente o casamento que se torna muitas vezes uma coisa, um troço, uma jossa. Algo que está anos-luz distante do que Deus instituiu e o que Deus deseja do casamento. Fica até difícil de definir ou chamar de casamento, muitas vezes, quando a coisa desanda. O casamento tem sido atacado, vilificado, tem sido deturpado, corrompido, ele tem sido enfraquecido, desprezado, desvirtuado de todo jeito, de toda forma. E a investida mais efetiva e mais antiga, aliás, é uma investida ancestral, que vem lá do início, a gente pode ver lá em Gênesis 3. Então, vou pedir que nós vamos lá para Gênesis 3 e vamos olhar no versículo 14, mais ou menos, em diante. Mas em Gênesis 3, Deus faz duas coisas. Ele estabelece uma nova ordem estabelecida, e Deus também identifica o problema que vai causar essa nova ordem. E ambas essas coisas são resultados, são oriundas da queda, da entrada do pecado no mundo. Então, lá em Gênesis 3, capítulo 14, sentença é dada para a serpente, para a mulher e para Adão. Começando com a serpente, versículo 14. Então o Senhor então o Senhor Deus disse à serpente. Então, a serpente foi a sentença. Porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa foi a sentença passada para a serpente. Para a mulher, versículo 16, é a mais curta, ele diz assim: e a mulher disse, ou seja, a mulher, ele disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E para Adão, na sequência, versículo 17, e a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Então, a primeira coisa que a gente pode notar aqui, antes da gente adentrar no assunto propriamente dito, é que alguma coisa mudou. Coisas mudaram. Tá? A serpente, por exemplo, vai agora ser um animal, um ser rastejante e peçonhento, indicando que ela não era. Falou que colocará inimizade entre a semente da mulher, no caso a humanidade,
e a dela. Isso indica que o quê? Que a serpente, ela nem sempre foi um animal que rastejava na terra e nem sempre um animal peçonhento, que tinha inimizade. Pense um filhotinho de coelho. Fofinho, uma gracinha, lindo e potencialmente, se cozinhar direito, delicioso. Mas ninguém tem medo de um coelhinho. Coelhinho você pega no colo, você faz carinho, você pega, ninguém foge. Não vou dizer que era assim, mas não era assim como a peçonhento. A serpente passou a ter inimizade. E passou a ser peçonhento e passou a rastejar. Mas não era assim. Do mesmo modo, podemos entender que antes disso, a procriação da mulher não era algo sofrido. Agora você vai sofrer, agora vai... Ou seja, não era. E o homem falou, agora você vai ter que suar e ralar, e a terra não só vai dar frutos, vai dar espinhos, vai dar cardos também. Ou seja, antes disso, só dava fruto, não tinha que lavrar, não tinha que fazer grande coisa, então mudou, houve uma mudança de um estado para o outro. E logo antes da queda, tudo ao que nós podemos aprender aqui, as coisas eram mais afáveis, mais agradáveis, era tudo mais maravilhoso. Depois da queda, a coisa mudou. Então, essa mudança ocorreu, mas vamos voltar para o nosso tema, que é quem manda nessa jossa. E vamos ver que, então, primeiramente, o problema raiz. O problema raiz, versículo 16. Esse versículo é um versículo que meio... Eu vou explicar, você vai ver que não tem confusão nenhuma, ele é bastante claro, mas quando você lê, fica todo... Às vezes a pessoa fica meio confuso, sem ficar muito claro. Mas eu espero que quando a gente terminar o estudo hoje, daqui umas 3 horas, vai estar tudo bem claro para vocês e para mim. Vamos lá. 16. E a mulher... Então eu vou só para a parte no final do versículo. O que foi que Deus falou da mulher? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Aí que está a raiz do problema, o que seria a raiz. Entendendo que antes disso, lembre-se, as coisas mudaram, houve uma mudança. Mas antes disso, não tinha o teu desejo de estar para o teu marido e ele não te dominaria necessariamente. Então, isso foi uma das coisas que mudou. Mas o que mudou? O que quer dizer isso exatamente? É isso que nós vamos responder. Agora, essa é uma expressão curiosa, como eu disse, e ela é melhor entendida quando a gente vê no capítulo seguinte, Gênesis 4, um outro versículo que tem uma frase, uma expressão muito parecida, que é no versículo 7 de Gênesis 4. Se você for para Gênesis 4, versículo 7, nós vamos ver aí a questão justamente de Caim e Abel, tá? Que Deus havia instituído através de Adão, através do sacrifício, que seria o sacrifício agradável para Deus, aceitável a Deus, só que Caim não queria essa conversa. Mas enfim, diz assim o versículo 7, e vocês vão ver a expressão como é bem parecida. Gênesis 4, 7. É Deus falando para Caim: se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizerem bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então você vê que aqui tem essa expressão parecida, fala que o seu desejo, né, não dele, mas o desejo será para sobre ele, mas deve dominar. Então nós temos a questão do desejo e a questão de dominar. Só que aqui em Gênesis 4 está falando sobre outro assunto. Mas podemos entender, fazer a comparação, para deixar mais claro o que foi que Deus quis falar ali para Eva no capítulo 3. Então, vamos destrinchar o versículo 7 de Gênesis 3 rapidinho. Se bem fizeres, não é certo que será salvo? Então é o seguinte, aqui ele está falando sobre a expiação, sobre o sacrifício, né? E ele falou, se você fizer bem, você será aceito. Mas quem é que faz bem 100% do tempo? Ninguém faz. É justamente isso porque veio a lei. A lei, a cerimônia, né, do Velho Testamento não veio para justificar ou nos tornar de alguma forma puros ou obedientes. Veio para justamente indicar que nós não temos como merecer. Então nós precisamos justamente da expiação. Então ele começa dizendo, se bem fizeres, não é certo que será aceito. Aí ele fala, e se não fizerem bem, em vez de se seria e quando, né? E quando, porque não é se, é quando. E se fizeres bem, o pecado jaz à porta. E aqui vem uma coisa interessante que é peculiar para a linguística hebraica. Essa palavra pecado é a palavra hebraica katá. E essa palavra katá, ela tem a conotação dela é, é que é, é que significa tanto o pecado quanto a expiação do pecado, como se fosse o preço do pecado.
Então essa palavra significa pecado ou expiação, ou o preço do pecado. E aqui se referindo a um animal, provavelmente uma ovelha, que estava na porta da tenda dele. Lembrando que Caim tinha ovelhas, ele escolheu fazer uma oferta do campo, do que ele plantou, do que ele colheu. Mas não quer dizer que ele era vegano, vegetariano, tinha aversão a animais. Nada disso. Ele tinha animal também, tá? O problema é que ele não quis fazer a oferta como Deus falou, ele queria fazer do jeito dele. Tá? Mas essa palavra, então, jaz, essa palavra jaz tem uma conotação de um animal que está deitado ou agachado, prestes a se levantar, ou possivelmente, se for uma cobra ou um animal feroz, de saltar, de pular. Então esse jaz quer dizer que ele está agachado, está deitado, mas ele pode levantar ou ele pode pular em cima de você. Não, as duas coisas. A palavra jaz quer dizer, tem essa conotação dupla. E pecado tem também essa conotação dupla, que é justamente a questão que significa o pecado, ou o preço do pecado na questão de um sacrifício, da expiação, o que encaixa perfeitamente. Tá? Porque o pecado está sempre rodeando-nos e pronto para atacar, pronto para dar o bote, e ao mesmo tempo Cristo está sempre também à porta. Cristo está sempre também disponível para salvar todo aquele que vem a ele. Tá? Então, Êxodo 29, versículo 14, por exemplo, fala assim: mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo do arraial, é sacrifício pelo pecado. Essa expressão, sacrifício pelo pecado, é uma palavra só, é a palavra katá, que significa pecar, que é traduzido como pecado lá em Gênesis 4, 7. Então, sacrifício pelo pecado e pecado é a mesma coisa, essa palavra katá. Então, quando Deus fala que o pecado jaz à porta, dois sentidos, duplo sentido. Tanto o pecado está pronto para atacar, quanto a solução, a expiação do pecado está pronto a ser aplicado também. Tá? Mas note o que acontece, indo mais adiante. Esse versículo aqui, que é parecido com Gênesis 3,16, é que fala: e sobre ti será o seu desejo. Vamos lá ver o que é isso. Sobre ti quem? Sobre ti, Caim. Deus fala: sobre ti, Caim, será o seu quem? Pecado. Não é o desejo de Caim, é do pecado. Lembrando que o pecado, tanto o pecado quanto a expiação, está personificada ali naquele animal que estava à porta da tenda dele. Tá? Então, sobre ti, Caim, será o desejo do pecado. O seu desejo falando do pecado. Então, o que está dizendo seria assim: o pecado quer dominar, o pecado quer buscar, o pecado vai querer dominar Caim. Que é exatamente conosco a mesma coisa. O pecado está sempre pronto para nos dominar. Tá? Então aqui está dizendo que o pecado vai querer dominar sobre Caim. E aí continua. Tá? Mas sobre ele, quem é ele? É o pecado. Mas sobre ele, quem deves? Caim. Então o pecado vai ter um desejo sobre ti, ele vai querer te controlar, te governar, mas você deve dominá-lo. Você não deve deixar o pecado controlar. Então, você veja que aqui o uso da palavra desejo e dominar está falando sobre autoridade. O pecado vai querer ter autoridade sobre você, mas você deve dominar o pecado. E a palavra que é usada aqui para dominar é a palavra machal. Em ambos os versículos. Então, entre Gênesis 3,7 e Gênesis 3,16 e Gênesis 4,7, tem muitas palavras de comum. Desejo é a mesma, dominar é a mesma, tá? Pecado é a mesma. Tá bom? Então, se a gente entender direito Gênesis 4,7, a gente vai entender o que Gênesis 3,16 está falando. E a sentença parecida, que é sobre a mulher, que é o versículo 16, nós temos que entender que a sentença sobre a mulher, voltando agora para a sentença da mulher, da cobra, da serpente e do homem, a da mulher ela é feita em 3 partes. Primeira parte. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor darás à luz filhos. Essa é a primeira parte. Aí segue um e, indicando que agora vem a segunda parte. E o teu desejo será para o teu marido, e
ele te dominará. Então veja bem, sentença tem 3 partes. Vamos desconsiderar a primeira para efeitos da mensagem de hoje, a questão a conduta dará luz aos filhos. Então ficam o desejo será para o teu marido. Lembre-se, isso é uma sentença. Isso é uma condenação. Isso é um castigo. É uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Tá? Todos os 3. Mas aqui tem o teu desejo será para o teu marido. E além disso, em cima disso, ele te dominará. 3 partes, as últimas 2 é pertinentes que nós estamos falando. Em outras palavras, 1, a procriação vai ser sofrida. 2, ela vai querer dominar o marido. E 3, ela será dominada pelo marido. Entendeu? 3 partes. Tudo é castigo, tudo é sentença, tudo é condenação. A procriação vai ser dolorida. Você vai querer dominar seu marido. E quem vai dominar é ele. Se fosse assim, você vai querer dominar o seu marido e boa sorte, vá-se embora? Não. Você vai ter o desejo de, mas é ele que vai. Isso, o que quer dizer o versículo em questão, que é justamente Gênesis 3, versículo 16. No Novo Testamento, então, voltando para Efésios 5, 21, tá? O que significa aí, antes de ir para Efésios 5, 21, o que significa isso? Ele vai dominar. Isso não quer dizer que o marido é para dominar, subjugar, conquistar, rebaixar, botar o pé na goela e falar, quem manda aqui sou eu, você é Jana, eu sou o Tarzan. Não é isso. Não é isso. Mas está falando sobre o quê? Que o marido deve dominar a esposa no sentido de autoridade. Não de vencê-la, subjugá-la, acabar com ela, dominá-la. Não é isso o dominar. É uma questão de autoridade. No Novo Testamento nós temos assim no versículo 21 de Efésios 5. Só para colocar aqui a coisa bem clara, como Deus quer. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, como é que se encaixa essa questão de o marido vai dominar a mulher, mas um sujeitar ao outro? Então, quem vai dominar? Quem manda nessa jossa, exatamente? A verdade é que o que Deus quer é que um sujeite-se ao outro, o que é uma expressão de amor. Amor é sujeição, porque amor não é emoção, amor é sacrifício, amor é ação. Você não pode amar alguém sem fazer sacrifício. Amor e sacrifício andam de mão dadas. Você sacrifica, você abre mão de algo em prol de outro. É o quê? Você se sujeita. Sujeita do seu tempo, da sua vontade, do que seja. Mas isso que é amor, é sacrifício. Então, um deve se sacrificar, um deve se sujeitar, um deve amar o outro. Porém, no âmbito do casamento, tá? Fala assim no versículo 23. O porquê isso deve acontecer? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então, veja só, Cristo domina, subjuga a igreja. Tem tanta igreja aí, eu estou usando igreja num termo bem amplo. Tem tanta coisa que acontece em igrejas que é totalmente contrária à vontade de Deus. É coisa que seria como se não fosse triste. Cristo está dominando, subjugando, conquistando. Não. Mas Cristo deve ser a autoridade. Mas a igreja deve submeter a Cristo, a palavra, voluntariamente. Deve se sujeitar voluntariamente. Mesma coisa no casamento. A mulher deve se sujeitar ao marido. Como? Da mesma forma que a igreja se sujeita a Cristo. Ou deve. Porque Cristo é a autoridade. Como eu sempre falo, se eu prego, ensino, falo alguma coisa que eu não posso respaldar, lastrar na palavra de Deus, me ignore. Me ignore. Por quê? Porque eu não sou autoridade. A igreja não é autoridade. A palavra de Deus é autoridade. Tem muita igreja por aí que a igreja se reúne, decide uma coisa antibíblica, vota e pronto. A igreja decidiu que agora pode. Mas a Bíblia fala que não pode. Não, mas nós decidimos que pode. Está errado isso. Nunca deve se levar para votação algo
que é contrária à palavra de Deus. Que já está votado, decidido, escolhido. Não tem que decidir ou pensar, gente. Se está, acabou-se. Fim de conversa. Então Jesus não domina ou subjuga a igreja, mas ele é autoridade. Agora veja bem, haverá um tempo em que Jesus vai sim dominar e subjugar o mundo. Apocalipse 19, versículo 13, fala do tempo em que Cristo vai estar reinando, o Rei Jesus reinando nesta terra em Jerusalém. Diz assim, versículo 13, estava vestido, falando de Cristo, estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Veja bem, um dos nomes de Cristo é o quê? A Palavra de Deus. Aqui está dizendo mais ou menos isso. Ele está com crachá. Não está com crachá, mas é como se estivesse com crachá dizendo o nome dele. A Palavra de Deus. É Cristo. Ali tem Cristo e a palavra, o nome dele é a Palavra de Deus. Olha, continua no 14. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Somos nós. Ele voltando, tá? Ele voltando para reinar e nós fomos arrebatados, vamos voltar com ele. Versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. O que quer dizer isso? Não vai ter conversa, vai ser vara de ferro. Tá? Não vai ter conversa, não vai ter votação, não vai ter que ir para STF, para STJ, não vai ter isso. Não vai ter votação, não vai ter nada. É ele que vai reinar com cetro de ferro. Acabou e pronto. É assim, não se conversa mais. Tá? Hoje ele não reina assim. Por que não? Olha ao seu redor, me diga, se Cristo estivesse reinando hoje, uma vara de ferro, essa vara quer dizer cetro, uma espécie de cajado real que o rei usa, tá? Um bastão na realidade. Tá? Se Jesus estivesse reinando hoje, com cetro de ferro, com uma vara de ferro, olha a coisa que está o mundo hoje. Agora, o mundo é sábio se submeter, se sujeitar a ele. Não é o que acontece, mas um dia vai acontecer. E ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Cristo. Que ele vai vir, ele vai reger, ele vai dominar e subjugar a terra de inimigos de Deus. Tá? Ele não faz isso agora. Mas entenda, está escrito em Efésios 5 que a igreja deve se sujeitar a Cristo como Cristo é o cabeça da igreja. Então, essa é a forma com que deve haver no casamento. Não é para o marido chegar lá com um cetro de ferro, uma vara de ferro e falar: quem manda nessa jossa sou eu, quem manda aqui sou eu sou Tarzan, você é Jane, fique quieto, cala a boca e vai botar a mesa. Não é isso. Não é isso. É uma questão de autoridade e hierarquia. Nós devemos sujeitar. Aí você fala: mas é muito bom para o marido, né? Como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Deu sua vida, deu seu sangue. Então, irmãs, você acha que é difícil sujeitar o marido como a igreja sujeita a Cristo? E que tal o marido ter que amar a igreja, a esposa, como Cristo amou a igreja? E deu sua vida por ela. Que tal essa? Então, a responsabilidade muito maior e a dificuldade muito maior está com o marido, não com a mulher. Maridos falham em amar a esposa como Cristo amou a igreja, dando sua vida por ela? Falham. E mulheres falham em não se sujeitarem ao marido como a igreja se sujeita a Cristo? Falham. Mas não é para ser assim. Porque quem manda nessa jossa não é a esposa e não é o marido. É quem? É o cabeça. Que é quem? Que é Cristo. E Cristo vai reger quando houver essa ordem. Quando ele for cabeça do homem e o homem for cabeça da mulher. O que acontece, no entanto, é o contrário. Hoje é muito em moda ser o contrário. Quem manda, a mulher manda no marido e até o marido manda em Cristo. Porque é o marido que aceita e decide e não Deus que decide. Deus é colocado lá embaixo. Se eu concordar, se eu gostar, se não estiver chovendo, se blá, 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 aí isso não é seu cabeça. E não deve, claro, ser assim. Então, voltando a Adão e Eva, o problema raiz é, com a queda e a entrada do pecado no mundo, houveram muitas consequências, e uma delas, pertinente à mensagem de hoje, é que agora existe uma nova dinâmica no relacionamento marido e mulher. Uma nova dinâmica que não existia antes. Como nós vimos, muita coisa mudou. A serpente deixou de ser um animal, seja como ele era, mas não era peçonhento e não rastejava no chão. E o casamento, a dinâmica do casamento era onde não havia essa rivalidade, essa briga, essa contenção pela autoridade. Não tinha. Agora tem.
agora haverá. Por isso que Deus fala, o seu desejo será para o teu marido. E ele te dominará. Então agora vai ter esse problema. Vai ter a mulher querendo tomar a frente. E vai ter o homem, na realidade, que deve tomar a frente. Então isso, você imagina, deve gerar uma certa frustração nas mulheres. Por quê? Porque ela vai ter esse desejo, vai ter essa vontade de querer tomar a frente, mas quem deve estar à frente é o marido. Isso é, lembra, foi a sentença é um garfo de 3 pontas. Procriação sofrida, quer mandar no marido, mas ele que vai mandar. Então vai ser um desejo frustrado. Tem coisa pior que o desejo frustrado. Está com sede, mas não vai ter água. Está com fome, mas não vai ter comida. Você vai ter o desejo sobre ele, você vai querer dominar, vai querer mandar nele, mas ele que vai mandar em você. Isso tudo é o quê? Resultado da queda, da transgressão. E o homem não saiu ileso, ele agora vai ter que suar, tem que trabalhar, e a terra agora não vai cooperar com ele. A terra agora vai dar espinho, vai dar cardos, o André que o diga. Tá? Agora você tem que ralar na roça agora. Dando a entender que antes não tinha que fazer. Essa nova dinâmica acontece agora no ar. Então, o que acontece é que, quando ocorrer essa mudança na dinâmica, e ela não for tratada, o casamento se torna uma jossa. Quem manda nessa jossa? Se for a mulher, então não é o homem. E se não é mulher, não é homem, também não é Cristo. Porque Cristo falou que é para ser o contrário. Cristo falou, eu sou cabeça, aí depois é o homem, aí depois é a mulher. Então quem manda nessa jossa vai depender se essa dinâmica está sendo adotada ou combatida, seguida ou rejeitada. Aí nós vamos saber quem manda nessa jossa. E só vai virar uma jossa se tiver a ordem invertida. Porque quando a gente inverte a ordem, a coisa se complica. Quando a gente mantém a ordem, é justamente a ordem que Deus estabeleceu. Então tudo vai funcionar melhor. Mas quando não, a coisa fica irreconhecível do que Deus instituiu. Agora, indo para o versículo 17 de Gênesis 3, Deus disse qual foi o motivo que Adão foi sentenciado. Versículo 17. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore. Qual foi a transgressão de Adão? Ele fez o quê? Ele deu ouvidos. Em outras palavras, a mulher falou e ele seguiu. Quem está dominando aqui? Quem tá na cabeça aqui? Adão ou Eva? Deus falou, Adão, você deu ouvido a que a mulher falou. Aí continua assim. E comeste da árvore. Aí ele diz assim, a árvore que eu falei para você não comer. Você entendeu a ordem? Qual foi o problema? Eva falou, Adão deu ouvido e seguiu o que Deus falou que não era para fazer. Eva, Adão, Deus. Deveria ser o quê? Deus falou para não comer, eu não vou comer, mesmo que a mulher diga. O problema de Adão é que Adão adotou a nova dinâmica. Por isso que depois disso Deus falou, agora o seu desejo, Eva, vai ser para ele, mas é ele que deve te dominar. Então quando a gente foge do padrão de Deus e adota essa nova dinâmica caída do pecado, o casamento vira um troço, vira uma coisa, vira uma jossa, não é aquilo que Deus queria desde o princípio. Agora, entenda bem, há ocasiões, isso bem claro, há ocasiões que o homem deve ouvir o que a mulher fala. Essa não era uma dessas ocasiões. Por que não era, pastor? Simplesmente porque Deus já havia dito o que era para fazer em relação à árvore, ou fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus já falou, não, você pode comer de qualquer árvore, só não coma dessa. Deus já tinha decidido. Então, como eu disse antes, se Deus já decidiu, tá o quê? Está decidido. Então, se a mulher chega e fala alguma coisa que está fora de uma área que é claramente, especificamente tratado na Bíblia, então não deve dar ouvido a elas. Não deve, acabou, fim de história.
Mas se for numa área, por exemplo, muitas vezes, lembrando disso, que a mulher e o marido, um deve complementar o outro. Então existem coisas que a mulher tem uma visão diferente, conhecimento diferente, tato diferente, que o homem não tem. E um completa o outro. Então não é assim, bom, eu sou o homem, você é a mulher, você fica quieta e eu que mando aqui. Não, isso é tolice. Nós devemos complementar uns aos outros, sujeitar uns aos outros. O problema é quando a gente começa a ir contra. Agora, se o marido vai contra a palavra de Deus, então o marido está errado. Mas se a mulher vai contra a palavra de Deus, como foi o caso de Eva aqui, ela está errada, mas o homem não deve então segui-la, ser dominado por ela. Por quê? Porque já foi decidido, não tem mais o que decidir, Deus já decidiu. Então isso implica uma responsabilidade dupla. Tanto a mulher não deve dominar o marido, quanto nem o marido deve submeter ao domínio da mulher. São duas transgressões aqui. A mulher não deve querer dominar e o marido não deve se deixar ser dominado. E se a mulher insistir em dominar? Duas coisas vão acontecer. Ou o marido vai bater o pé no chão eu disse, tá? Bater o pé no chão, tá? Estou falando para bater, eu não falei nada dele, vai bater o pé no chão, tá? Bate o pé no chão e tenta mostrar na palavra de Deus os muitos erros da mulher, certo? Ou busca-se conselho, oração e jejum. Pode dificultar as coisas por um tempo, que vai ter esse atrito. Mas se é alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, então que vem atrito. É melhor o atrito. Temos que temer aquele que pode destruir o corpo e a alma, e não só o corpo. Vai ter atrito? Vai. E ore e jejue para quê? Para ver se a mulher, se a Eva, acorda, tem uma luz e percebe o erro dos seus caminhos. Ou uma outra coisa pode acontecer. O marido fala, ok, meu amor, tá certo. Eu vou comer do fruto que Deus falou que não era para comer. Tudo bem. Tá certo. Vamos não dizer mais esse mês, tá certo. Vamos não vamos para todos os cultos, tá certo. Vamos para a praia e não vamos para o culto essa semana. Tá certo. Não vamos fazer assim. Você não está certa, mas tudo bem, vamos fazer do seu jeito. Ou seja, ele se deixa dominar. Como Adão fez. Adão se deixou dominar, porque Deus falou, porquanto deste ouvido a tua mulher. Ela falou para comer do fruto proibido e você foi e comeu. Por causa disso, a terra vai ser amaldiçoada e você vai pagar o preço por essa maldição. E agora vai dar cardos, vai dar espinhos, você vai ter que suar, vai ter que ralar na roça. Mas por quê? Você deu ouvido para ela. Ela te dominou e você deixou. Então existem duas coisas. Duas coisas. Pastor, e quando é o homem? Quando é o homem que está querendo fazer uma coisa errada? Então a mulher deve sim falar. Fazendo a mesma coisa. Meu bem, querido, olha o que está dizendo aqui, a gente não deve. Não der certo. Então busca conselho, jejum, oração. E se não der certo? Aí você inverte os lugares. É a mesma coisa ao inverso. A diferença é que se a mulher está errada ou se o homem está errado, não interessa quem está dominando. Porque está errado. Então não tem autoridade, porque está errado. Agora, quando é a mulher que está dominando, então o homem tem que agir dessa forma. Tá? E quando o homem está errado também, agora o problema é que muitas vezes o homem, claro, não em todo caso, mas existem situações em que o homem está com a razão, biblicamente. Porque ele está querendo fazer o que a Bíblia fala. Então, nesse caso, não deveria haver discussão. Mas muitas vezes a mulher resiste a isso. Não é que ele está fazendo uma coisa errada. É que ele quer fazer, ou quer continuar, ou quer iniciar, fazer uma coisa certa, e a mulher que não quer. Aí quem vai ganhar? O marido deve ganhar. Ele deve dominar. Lembrando que no casamento não tem marido ganhar, mulher perder. Por quê? Porque os dois são uma só carne. Então se ganha um, ganha os dois. Se perde um, perde os dois. Então os dois estão ali. Ó. Então não tem para onde correr. Então não é essa eu, meu, seu, e eu ganhei, você perdeu. Não. Se um ganhou e um perdeu, os dois perderam. Se é o contrário, os dois perderam. O certo é o quê? É os dois fazer a coisa certa, serem dominados por Deus, deixar Jesus, a palavra de Deus, ser a cabeça,
e seguir nele aqui. Tá? E quando o homem está errado, a mulher deve ir lá e chegar e falar, ó. E vice-versa, se a mulher está errada, então o homem deve chegar lá e, ó. Essencialmente é isso, um tem que cobrir o outro. Então, a transgressão é dupla. Não só Eva cometeu o erro, mas Adão também cometeu. Por quê? Ele baixou a cabeça e se deixou dominar, deixou ser levado pela mulher. Rapidamente agora, a solução. Qual é a solução então? Bom, vamos voltar para Efésios 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, nós já vimos, tá? Não é para ser um é mais, não. Um sujeitando ao outro. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja, da mesma forma, é sujeita a Cristo, assim também as mulheres, veja só a comparação, sejam em tudo sujeitos a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, quando é para ter um sacrifício, o casamento, primeiro é o marido. Você vai cortar alguma coisa do orçamento, é do marido. Se é para escolher entre comprar aquela vara de pescar e um liquidificador novo, por exemplo, sendo bem machista, né? Vara de pescar vai para a retaguarda. Eu ia falar bolsa, mas aí eu achei que ia ser demais, né? Entendeu? O par de sapato, o quintagésimo par de sapato. Não é melhor o liquidificador? É mais prático, né? Enfim. Então, o corte começa com o marido. Não com a esposa. Se alguém vai sacrificar, se todo mundo vai sacrificar, por algum motivo, quem se sacrifica primeiro e mais é o marido. Talvez não seja suficiente e vai precisar sacrificar outras coisas. E assim. Mas quem se sacrifica primeiro e mais é o marido. Então, no Novo Testamento, Deus deixa aqui o que é o ideal para o casamento. Ele avisou lá em Gênesis, ó, você vai querer mandar nele, mas ele vai mandar em você, tá? E você, Adão, deu ouvido para ela, estragou tudo. Então, ó, aqui foi um desastre. A solução, o ideal está aqui. Deus está remediando o que a queda criou. Então, Deus chama crentes hoje para corrigir o que a queda causou lá em Gênesis. Vivendo de acordo com a Bíblia, de acordo com o Espírito Santo de Deus. As esposas devem submeter-se voluntariamente na autoridade do marido no lar, recusando-se a se entregar ao desejo de dominar sobre ele. Entenda, esposas e irmãs, esse desejo latente está lá. Ele pode estar mais ou menos forte, dependendo de como está o estado do seu coração, enfim, sua espiritualidade. Mas uma coisa eu te digo, uma mulher mandona, que quer mandar no marido, não é algo espiritual. Pelo contrário. Pelo contrário. Como é que foi Sara chamava Abraão? Senhor. Uma mulher mandona, autoritária, quer mandar em tudo, controlar tudo, isso não é algo espiritual. Não é. E aquele homem submisso, sim, meu amor, pois não, meu amor, isso não é um homem espiritual, é um marido modelo, não é. Com essa coisa de feminismo hoje em dia, tá assim. É uma das razões que falta muito homem com H maiúsculo hoje em dia. É que foi embutido na cabeça das pessoas que o homem tem que ser assim, ó. Sim, sim, querida. O que você quiser, querida. Ela está dizendo, ó, vamos jogar uma festa aqui, vai ter maconha, vai ter droga, eu estou exagerando. Sim, meu bem, se você quiser, meu bem. O que você quiser, meu bem. Não tem... Isso não é um marido ideal, gente. Claro, se for o inverso, é a mesma coisa. Aí o marido quer botar aquela festa com tudo, a mulher deve... Sim, não, não. Que um cumprimenta o outro. E o ideal é quando um se sujeita ao outro. Mas a ordem é essa, Cristo, marido, mulher. Mas enfim, prosseguindo. Os maridos devem amar suas esposas de forma incondicional e sacrificial. Acredite, é muito mais fácil sujeitar do que sacrificar. Apesar que sujeitar é uma forma de quê? Sacrifício. Sacrifício.
Tudo sobre a ênfase do versículo 21, que começa justamente esse contexto, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, para encerrar, o foco de Deus foi sempre o amor e o respeito entre os dois, o marido e a mulher. Esse sempre foi o foco de Deus. Embora o pecado tenha manchado a beleza e a pureza e a perfeição dessa ordem inicial que Deus criou, e essa perfeição é ilustrada perfeitamente no relacionamento de Cristo com a igreja, tá? Nós podemos e devemos buscar seguir esse novo ideal que Deus nos chama a seguir. E quando não, o casamento se torna irreconhecível ao que Deus instituiu e se torna literalmente uma jossa. Que você não sabe nem dizer o que. Isso é um casamento? Não. Isso é uma amizade? Não. Isso é uma rixa? Está aparecendo. O que é isso? Ninguém sabe o que é isso. É um troço, é uma coisa que não é o que Deus queria e não é nada, não é nem uma coisa nem outra. Tá? E quando você tem uma coisa que não é nem uma coisa nem outra, é um monstro, é um troço. Então quem deve mandar nessa jossa é Cristo.